Eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei se você já está vendo alguma coisa, ou se você acha que você está vendo alguma coisa. Talvez você pense, conjecture, que a sua visão já está aberta. Só que há um cuidado para se ter com a visão aberta. Porque a visão aberta, ela te dá acessos no mundo espiritual e no mundo material. E a cegueira te impede de você ter os acessos. E os acessos são a chave. Só que você hoje vai receber a chave para lidar com os acessos. Vai receber a restauração da sua visão. Deus não te deu uma visão para você sair do foco. Deus não te deu uma visão para tirar você daquela situação a qual você clamou por anos para sair. Ele te tirou por misericórdia. E você saiu. E você já está em outro nível. Só que você se tornou uma pessoa arrogante demais. E nós, diante dessa palavra, vamos ver que Ele tem o poder de abrir e fechar a visão. Ele fechou a visão de Paulo por 3 dias, para trabalhar na vida de Paulo. Eliseu cega os arameus. Ora, o rei de Arã, da Síria, estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, decidiu: em tal lugar erguerei o meu acampamento. Mas um homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel: muito cuidado com esse tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. Então o rei de Israel enviou as suas tropas ao local que o homem de Deus lhe havia orientado e assim se protegeu. Esses avisos não aconteceram uma só vez, nem 2, foram várias. O aviso do profeta. O coração do rei de Arã ficou muito perturbado com isso e mandou chamar seus servos e lhe interrogou: não me podereis descobrir quem afinal é quem está nos traindo a favor do rei de Israel? Quem é o dedo duro aqui, que tudo tu conta para esse rei? Eu vou para cá, ele vai primeiro. Eu vou para lá, ele vai primeiro. E um dos servos ponderou: ó, meu senhor, meu rei, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto tu dizes no teu secreto dos aposentos. Onde é o seu secreto? O que você tem falado no seu secreto? O que você tem pedido a Deus no seu secreto? Você já tem um secreto? Você já tem um altar no qual você pode se relacionar com Ele de uma maneira mais íntima? Ele está vendo, ele vê tudo. Diante do que o rei determinou e disse: ide vede onde ele se encontra, vou mandar trazê-lo. Então lhe informaram: o profeta está em Dotã. E ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite, sitiaram a cidade. Um exército todo só para ir atrás de um profeta. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra, cercado pelo exército inimigo com carros e cavalos de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que vamos fazer? Você hoje está cercado? Armaram um cerco contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus bens.
contra a sua saúde. E aí, esse medo tomou conta de Geazi. E o profeta acalmou Geazi, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. A palavra é: não tenham medo. Não tenham medo, o espírito do medo. Ele muitas das vezes te afasta e te impede de você acessar a visão a qual o Senhor tem para te entregar. Porque se o Senhor, Ele fala para você, se coloca na torre da vigilância, toma uma postura hoje, faz igual o evangelista falou, não volte para lá para comer com os porcos novamente. Se posicione no reino, ainda que você esteja cercado pelos cavalos. E então, ele diz: não tenha medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco com que os que estão com eles. Quantos podem ver e sentir aqui a presença dos anjos do Senhor? Quantos que já têm a sua visão aberta podem ver os anjos subindo e descendo, passeando ao redor desse templo, trabalhando na nossa vida? Porque a palavra do Senhor, ela vai dizer que os anjos são espíritos ministradores, que o Senhor Deus fez para trabalhar de dia e de noite, diuturnamente, ininterruptamente ao nosso favor. E aí o seu medo, e aí a sua cegueira impede de você ter a visão ampla, de ver que os anjos já estão trabalhando. E o medo te afasta da promessa. E em seguida Eliseu orou e suplicou: ó Yahweh, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. E a palavra é: Senhor, abre os olhos desse moço para que consiga ver. E eu peço: Senhor, abre os olhos da sua igreja para que ela consiga ver. Senhor, que nesta noite a visão da sua igreja seja aberta para que consigam ver quando chegar em casa diante de tanta luta, na batalha travada do dia a dia, que os anjos já estão acampados, lutando, pelejando, guerreando para você vencer. Eles já estão lá. E um certo tempo atrás eu passei por uma situação extremamente desagradável, me machucou muito, me senti muito humilhada. E eu fui chorar com a minha mãe, ela já tem mais de 87 anos, graças a Deus, está muito bem. E ela falou para mim um conselho, ela falou assim: de tudo que você já passou até aqui, a única coisa que você tem que fazer é agradecer a Deus que você ainda está viva. Porque já era para você ter descido à sepultura há muito tempo. Então, irmãos, nós precisamos ser gratos. Nós precisamos ter os olhos abertos para ver que já no pouquinho o Senhor está trabalhando. Para pararmos de murmurar, para pararmos de olhar para a situação adversa. E muitas das vezes, uma pessoa só, a qual a gente não vê 500 anos, vai ver no meio da rua, e essa pessoa usada pelo maligno, traz para você um peso de tristeza, um peso de humilhação. E você se esquece que o anjo está lá, e que você está viva, e que muita coisa já passou, e que você está avançando. E o que você precisa fazer para continuar lutando? Só se posicione, só não saia do aprisco onde o Senhor te colocou. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo. E essa parte, que é uma das partes mais impactantes, ela fala das dimensões. Nós somos espirituais. Quando Deus soprou o fôlego da vida no homem que Ele criou, Ele fez uma conexão da matéria ali física da carne
feita do pó depois, e entrou, e nisso o Espírito veio, o fôlego da vida dele veio. Nós temos o fôlego da vida de Deus. E é esse fôlego que nos mantém conectados com Ele. Por isso é que ele fala o que o missionário falou, andai no Espírito. Se você anda no Espírito, você tem a sua visão aberta, você tem discernimento, você tem revelação. Você tem um caminho posto diante de você, que ninguém pode te desviar, porque ele fala, eu serei a tua sombra à tua direita. Então aqui, vai dizer, Eliseu tinha chegado em um nível tão alto e tão profundo de intimidade com Deus. Um nível tão alto e tão profundo de comunhão com Deus, que só ele pôde perceber que havia uma realidade invisível ao redor deles. Das hostes espirituais dos anjos celestiais ao seu redor, que eram muito superiores às que se apresentavam ali, como aquela realidade visível mediante o exército humano dos sírios. Irmãos, pegue a visão hoje. Para de olhar para as circunstâncias. Para de olhar naquele momento se o rio ainda não está fluindo para o que as promessas já lançadas sobre sua vida. Olhe para o Senhor, que é o autor e consumador da fé. E ele falou, somente o poder contido no pedido do profeta, que tinha aquela comunhão especial com Deus e que foi ouvido pelo Senhor, é que os olhos do moço foram abertos, enchendo ele de segurança, de fé e de vitória. E a palavra do Senhor vai falar em Salmos 34, o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, muitas das vezes, porque é com A maiúsculo, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E segundo a Crônicas 32, conosco está o braço forte de Yahweh, o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e travar as nossas guerras. Você está cansado? Você está desanimado? A cangalha está pesada no seu pescoço? É porque você está travando a sua guerra sozinho. Você não se deu conta que os anjos estão ali para te ajudar. E o Senhor, ele fala, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E ele tira os fardos, ele tira o peso. E o jugo será quebrado por causa da unção. E aí, então, depois disso, Eliseu ora novamente. E quando os sírios desciam contra ele, Eliseu orou assim. Yahweh, rogo-te que fira estes homens de cegueira. Você está vendo? A um, o profeta pediu para abrir a visão. E a outro, o profeta pediu, cega-lhes. Cega-lhes. O que é a visão? A visão, ela é um dos nossos sentidos mais importantes. A visão, ela nos dá conta da realidade que está ao nosso redor. E aí tem todo um processo maravilhoso, um processo espetacular, que eu até separei aqui. A visão é o sentido que nos permite a percepção visual, ou seja, a capacidade de ver o mundo ao nosso redor. E o cego vai para onde? Né? Hoje ainda está por causa da evolução, né? Da ciência e tudo. Mas antigamente o cego nem emprego arrumava, irmão. Depois veio o braille, ajudar um pouco. Mas o cego anda assim. Ele não vê nada. Ele não pode sentir assim as coisas. Ele vai se aproximando e lá só quando ele encosta a sua mão, ela envolve a captação de luz pelos olhos, a formação de imagens na retina e a interpretação dessas imagens pelo cérebro, permitindo-nos identificar cores, forma, movimentos e profundidade.
E eu fiquei impactada com isso. E eu falei, Senhor, eu ando cega. Se eu ando cega, tira a venda dos meus olhos para que eu possa ver. Porque quando o Senhor, Ele tira a gente do mundo, Ele nos chama para a redenção, Ele nos sela com o selo do Espírito Santo após o batismo, onde nós nos tornamos outras criaturas, novas criaturas, como Ele falou para Nicodemos. Aí a gente tem que mudar. A gente não muda só por dentro, a gente muda por fora. O Espírito Santo verdadeiramente deixa a gente mais bonito, mais jovem. Mas também ele vai fazer com que a gente interprete as situações de uma outra maneira. E a nossa mente tem que ser transformada, porque quando a gente vê a olho nu aquela circunstância que ao minuto parece desfavorável, ele muda tudo no mundo espiritual, porque é lá que acontece primeiro. E lá em cima já está decretado. Então, nós temos que nos apropriar dessas promessas que já foram liberadas. E assim, Eliseu lhes deu uma palavra de orientação. Não é este o caminho, nem é esta cidade que procurais. Segui-me, que vos conduzirei ao homem que buscais. Mas ele os conduziu para fora de Samaria. Ao entrar em Samaria, Eliseu orou terceira vez. E Yahweh abre os olhos dessa gente para que vejam. Você consegue sentir o peso. Senhor, abre os olhos para que vejam. E aí nós vamos lá para Bartimeu, em Lucas 18. Bartimeu vivia numa miséria que só. E ao que parece aqui, como ele recebeu de novo a sua visão, ele deve ter perdido provavelmente. Imagina você ver e depois você perder. E você ficar dependente. E você, naquele momento, visualizar Bartimeu mendigando na entrada de Jericó com uma capa, aleluia, que falava para todos, ele é cego, ele é mendigo. Então, essa capa o separava da sociedade. E essa capa estava escrito, intrinsecamente miserável. Não tem nada. Nunca vai chegar a lugar nenhum. Vai morrer mendigando aí. Vai morrer pedindo essa esmola aí. Orostocondequia. Mas, aí nós vamos para o outro lado. Bartimeu e sua fé, e sua perseverança. Bartimeu, à beira do caminho, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele sabia que Jesus de Nazaré estava passando. E aconteceu que ao se aproximasse de Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando, pedindo, esmolando. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. E informaram-lhe, é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente repreenderam, fica quieto. Cala a boca, você está incomodando com seus gritos. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não podia perder essa chance. Porque era a última vez que o Senhor estava indo para Jericó e dali ele ia sofrer todo aquele flagelo. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. Se você hoje fosse levado à presença de Jesus, o que você faria? O que você pediria? Qual seria a coisa mais importante? 10 milhões na sua conta? 1 bilhão? Ou seria a sua cegueira? Senhor,
Tira as vendas dos meus olhos para que eu possa ver com quê? Com amplitude. Para que eu possa enxergar tudo. Para que eu possa enxergar na terra e para que eu possa enxergar no céu. Os que caminhavam à frente falaram isso para ele ficar quieto. Foi então que Jesus parou. Ou seja, com o chamamento dele, ele conseguiu atrair a atenção de Jesus. E, tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Ou seja, Senhor, eu quero voltar a enxergar. Essa vida aqui não está bem para mim. Eu estou muitos anos aqui mendigando. A Bíblia não fala quanto tempo, mas eu creio que seja assim. Na minha casa não tem comida, Senhor. Eu não consigo trabalhar por causa dessa capa. Eu não consigo sair daqui porque quando eu entro na cidade eles me expulsam. Há uma segregação por causa da capa. Hoje, Senhor, a melhor e maior coisa que eu posso pedir ao Senhor é que o Senhor abra a minha visão para que eu possa ver de novo. Eu quero entrar na cidade, eu quero trabalhar, eu quero ganhar meu salário, eu quero sustentar minha família, eu quero construir uma família. Eu estou de pés e mãos atados aqui porque eu não consigo enxergar. Tire essa capa de mim, arranca essa capa de mim. Aí o Senhor fala para ele: recupera a tua visão. É só isso que você quer? Recupera a tua visão. Ele recuperou a visão. Eu creio que foi assim. Na mesma hora, ele lançou fora a capa. Na mesma hora. Quem tem visão não carrega a capa. Você não pode ter a visão e continuar carregando a capa. Está errado. Ou você fica com a capa ou você fica com a visão. Porque quando você entra no reino e é uma decisão definitiva, a capa cai sozinha. A não ser que você queira manter ela no seu ombro. E a capa, ela cai. E com a visão, ele contempla tudo novo. Poxa, aquela casa era pintada de rosa, agora está pintada de verde. Poxa, o cabelo da menina até cresceu. Poxa, aquele homem está mais velho. De tantos anos que não enxergava. E a sua visão é transformada. E naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma, rendia louvores ao Senhor. Irmãos, temos que ter perseverança e ter fé como o cego Bartimeu. A história do cego Bartimeu em Jericó, que pedia esmolas à beira do caminho, demonstra que ele foi um homem persistente, perseverante, cheio de fé, pois não permitiu que ninguém o impedisse de ser abençoado por Jesus, tanto que teve a sua visão restaurada. E outra coisa não falava no meu ouvido quando eu estava em casa. Quando o apóstolo falou, poxa, aos 16 para 17 anos Jesus me chamou, eu estava lá, fazia meus eletrônicos, fazia tudo, tinha tudo para ser bem sucedido, que eu já era empreendedor, entendeu? Mas Jesus me chamou. Eu entrei logo. Eu larguei logo. Eu fui logo para o monte. Eu logo me ataviei. Irmão, se você tem que perder 20 quilos, perca logo. Se você tem que buscar um emprego, busque logo. Se você tem que pintar uma casa, construir uma casa, se você tem que fazer um jardim, faça logo, faça agora. Arranque a capa. Você está segurando essa capa na mão, botando a culpa no A, botando a culpa no B, botando a culpa no C e Deus querendo liberar a sua visão. A fé e a perseverança podem levar à cura e à transformação. E eu já falei o que é a visão. Mas o que é a fé?
Hebreus 11:1 vai dizer, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Os irmãos já sabem essa palavra. Mas eu achei na Wikipedia o seguinte esclarecimento. Fé é a adesão de forma incondicional. Em forma incondicional, não tem condições, não tem o mais A, o mais B, o minha mãe não deixa, o não sei que lá, não sei que lá. Há uma hipótese que a pessoa passa a considerar como já sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação. Eu não sei, mas a palavra foi liberada, então já é. A palavra foi liberada, então eu já enxergo. A palavra foi liberada, eu já vejo a porta de emprego. Já vejo a conclusão do curso. Já vejo a promoção no trabalho. Já vejo a cura e a restauração da minha família. Pela absoluta confiança. O que é absoluta, irmão? Absoluta é tudo, é pleno. Absoluta não duvida. Pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Pela fé cremos que os mundos foram criados por Deus e que seus anjos estão acampados todo o tempo ao nosso redor. Todo o tempo ao nosso redor. Não é aos eleitos, é todo o tempo. Não é meia horinha, não é 2 horinhas. Você está lá em casa e o anjo está lá. Uma brisa suave entra pela sua janela, mas é o anjo que está lá. Aleluia. Quem pode glorificar o nome do Senhor aí, enquanto eu acho a página aqui. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E Deus constrói a vitória do crente. Deus constrói a vitória do crente. Quem quer vitória nessa noite? Não é? Para animar os irmãos, que Deus faz o que a gente não pode fazer. Deus leva a gente a romper os nossos próprios limites, porque Ele quer, aleluia, para nós a sua vontade, que ela é boa, agradável e perfeita. Bartimeu saiu da miséria, da mendicância, com a visão aberta. A visão já aberta te dá acesso ao crescimento material, espiritual e à cura, perdão. Comece a enxergar, irmão, um novo cenário para a sua vida hoje. Deus vai confundir os seus adversários. Eles vão ter que reconhecer que há poder e autoridade sobre você. A capa caiu, o selo veio. A visão foi aberta. Agora é hora do poder e da autoridade. É hora de você avançar. É hora de você determinar. É a hora de você requerer. É a hora de você entrar pelas dimensões espirituais. Aleluia! E requerer o que é seu. E eu não posso fazer isso por você. Olha, eu não posso ir para o monte por você. Eu não posso dobrar o meu joelho por você. Eu não posso sair daí de trás e vir aqui na frente quando chama, vencer o orgulho por você. Porque tem gente, e essa pessoa, graças a Deus, não está aqui, não é letra para ninguém, que quando recebe a visão aberta, recebe o acesso, aí empodera mesmo. E empodera porque o nosso Deus é um Deus de riqueza e a gente ora por isso. Só que quando a gente vê que certas pessoas alcançaram um certo nível, infelizmente a gente fica triste porque já não entra mais ali, já não faz mais aqui, já não aperta mais a mão do fulano que é tão simples, já não faz uma visita na comunidade. E essa pessoa perdeu a visão. Ela tem que encontrar a visão de novo. Sobre você,
Quando ficarem desorientados e confundidos pela obra de restauração que Deus vai fazer na sua vida, eu profetizo sobre a igreja do Senhor uma obra de restauração tal, aleluia, a abertura da visão, os dons do Espírito Santo, porque a visão, aleluia, ela é apenas um deles, aleluia. E tem muito mais. O apóstolo Paulo, ele falou em Atos, aleluia, eu queria ter convosco para impartir sobre vós, aleluia, os dons do Espírito, para vos confortar, para vos edificar para a boa obra do Senhor. E vai dizer o versículo 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderam contigo perecerão. Este versículo é uma promessa de vitória e de proteção do povo de Deus, indicando que aqueles que se opõem a ele serão derrotados e humilhados. Foi o que aconteceu com o exército. O exército teve que recuar. Ele, pelo próprio profeta, ele foi direcionado para um outro lugar. Mas o profeta, a palavra vai dizer que ele não maltratou seus adversários. Ele usou de misericórdia. E assim devemos ser nós. A vida é espiritual. Deus constrói a vitória do crente no mundo espiritual, no reino do Espírito. Por isso ele nos manda andar no Espírito. O poder de Deus se revelou a Israel através do profeta de Deus, que no Espírito contemplou as grandes coisas e o poder do reino. Eliseu fez o que o rei incrédulo não podia fazer. Deus agiu através da inteligência militar do profeta. O profeta, ele tomou a frente do exército, está escrito aqui, o profeta. E Deus deu a ele uma capacidade estratégica tremenda sem matar um. E veja que o profeta sempre sabia onde o rei da Síria estava, mas o rei nunca soube onde o profeta se encontrava. Foi o profeta que se permitiu achar diante da cegueira deles para os conduzir para fora. Permita que Deus mude a sua vida hoje, agora. Não há mais tempo. Muitos daí de trás já passaram para frente, já chegaram aqui no altar. É a mudança da visão. Muitos estão chegando e rapidamente estão vindo. É a mudança da visão. Estão permitindo ser aquebrantados, estão em obediência com a liderança, estão recebendo as ordenanças da parte do Pai e chegam aqui rapidamente. É a fome, é a sede da mudança. Não aguento mais a capa. Quero tirar a capa. Arranca essa capa de mim. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Arranque a capa. Transforme a sua mente. Nós só conseguimos isso através da renovação da nossa mente, diz a palavra, através da renovação do entendimento. Persevere, obedeça e ele vai agir na sua inteligência, vai abrir a sua visão e vai te dar uma visão estratégica para vencer. O cego, ele conseguiu o que queria. E você? Ainda vai ficar prostrado com a capa e com a cegueira? Ele orou, ele teve fé. O próprio profeta orou 3 vezes. Abre, fecha e abre. A oração, ela é um outro mecanismo de acesso. Tão poderoso quanto a fé. Porque a oração te leva ao rompimento na ligação espiritual com o eterno. Se você não ora, se você não dobra o joelho, não eleva o seu pensamento, então a sua conexão e a sua fiação está cortada, está prejudicada. O apóstolo, nesse livro dele, o manto de oração, restaurando o manto de oração,
Ele fala na página 175, declarando guerra ao inimigo. Achei impressionante, bateu certinho. E aí, pulando umas etapas aqui, ele fala, nesse tempo, Deus concedeu uma grande bagagem e maturidade espiritual que me forjou a ser um homem de oração. As lutas que enfrentávamos, lá na comunidade dele, eram diversas, e uma das piores era contra o crime e a violência que operavam naquela região. Mais adiante ele fala, tínhamos 3 cultos por semana e orações contínuas no período da manhã e da madrugada. Às vezes o som na rua era tão alto que tínhamos que ligar o nosso a um volume mais baixo ainda para conseguirmos orar. E era uma disputa e tanto. Mas aqui mais adiante vai dizer que após 30 dias orando, tivemos vitória contra aquele inferno. Nossa igreja estava prosperando, crescendo em poder e autoridade espirituais e cessaram as perturbações. Irmãos, que nessa noite, essa foi a palavra que o Senhor Deus me confiou e me entregou. Os dons do Espírito Santo, como eu separei aqui, e eu vou ler só para os irmãos que não têm muito conhecimento disso, estão elencados aqui em 1 Coríntios. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de língua, interpretação de língua. Esses são os dons que o nosso Senhor nos deixou. Se você quer uma mudança de visão hoje, se você quer ou ainda tem a capa, quer lançar fora, se você já tem a visão aberta, mas está quase ficando cego, eu gostaria muito, se você quiser ter esse acesso, se você quiser que os ministros liberem sobre você uma palavra de abertura de visão, de renovação de mente, de dons espirituais, porque tudo isso, irmãos, atua diretamente na libertação, porque vai levar você para a comunhão. Não tem dom sem comunhão, não tem dom sem jejum e sem oração. Se tiver o dom, ele pode estar contaminado, então ele tem que ser purificado. Nós somos purificados, assim diz a palavra, pelo fogo e pela água do Espírito Santo. Que você possa vir aqui na frente, que você possa colocar-se diante do Senhor, nesse altar que é dele, e falar, Senhor, libera a minha visão, abre os meus olhos para que eu possa ver o que eu não estou vendo na minha casa. Eu continuo discutindo, eu continuo brigando, eu continuo cedendo. Senhor, abre os meus olhos no meu trabalho para que eu possa ser melhor. E assim vai, é cada um na sua particularidade. Só peço, irmão, não fique com a capa, nem do orgulho e nem de nada. Se atire aos pés do Senhor e permita Ele trabalhar na sua vida. Aquele que quiser pode vir. Os pastores poderão estar ministrando nos irmãos uma palavra, uma liberação profética. Aleluia, em nome de Jesus. E que todo jugo seja quebrado.